O Lula disse o seguinte: olha a petulância. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer o que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Senta numa mesa, coloca a divergência de lado e vamos resolver. E não de uma forma abrupta, individual de tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%, disse o Lula durante a inauguração da usina termoelétrica GNA2, no porto de Açu, em São João da Barra, Rio de Janeiro. Ou seja, ele pede que Trump reflita e que Trump sente à mesa. Você percebe que em nenhum momento o presidente fala em resolver a situação partindo dele. Veja, o Trump já sinalizou. Ele deu sinal, enviou a carta ao Brasil, depois voltou a fazer afirmações. No final de semana, ele afirmou de novo que as tarifas serão implantadas, porque não houve nenhum retorno, nenhuma proposta do governo brasileiro para as condições que Donald Trump está colocando na mesa. Ok? Então o Lula faz de conta que não está sabendo de nada do que é. Em outros momentos, ele disse que não vai baixar o tom, não vai entregar o que o governo americano pede, o que o Trump está pedindo. E aí, ele sempre está tentando sair pela tangente, como se não fosse responsabilidade dele. E de fato é. Mas cabe a ele levar a proposta, a contraproposta para os Estados Unidos. Até agora, o governo brasileiro não sinalizou que vai cumprir com os requisitos, ou seja, que vai entregar alguma coisa sólida do pedido de Donald Trump. Trump pediu tudo. Pediu a pauta da anistia para que ela seja aprovada no Congresso, pediu que cessem as perseguições às empresas americanas e ao Bolsonaro, certo? E, inclusive, tem lá a citação sobre o ministro da Suprema Decisão, o Alexandre de Moraes. São esses itens que Trump quer resolvido. E o Brasil não está apresentando nenhum dos itens. Poderia pelo menos apresentar um. Não, então nós vamos pautar aqui a anistia no Congresso. Vamos liberar, já que é esse o problema, para não afetar mais o Brasil como ele está afetado, nós vamos pautar isso e resolver de uma vez por todas. Não, nem sequer passa, nem sequer foi cogitado avançar com essa anistia no Congresso, que é a principal exigência de Donald Trump. A primeira, pauta da anistia e parar a perseguição ao Bolsonaro, libera o Bolsonaro para concorrer às eleições livres no Brasil, né? Parem com a censura nas redes sociais, liberem as empresas americanas para operar livremente, aquela coisa toda, que todos nós sabemos. Até as crianças de 10, 11 anos sabem do que se trata, menos o governo. E aí ele diz o seguinte, né? Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer o que no mundo civilizado a gente faz. Senta numa mesa. Ora, o Brasil já foi convidado para sentar na mesa. Só que você só senta na mesa se tiver proposta. Se não tiver nenhuma proposta, não tem por que sentar na mesa de negociações. É verdade ou não é? Tá lá, então, Luiz Inácio Lula da Silva. E o governo Lula diz que, olha só, ele fala e pede coerência, pede civilidade a Donald Trump, mas olha só o que eles afirmam. O governo Lula diz que soberania é inegociável após Trump confirmar as taxas. Então, uma hora o Lula pede diálogo, e na outra hora ele afirma: nossa soberania é inegociável. Veja, não há nenhuma proposta dos Estados Unidos quanto à soberania do Brasil. Os americanos não querem anexar terras brasileiras. Os americanos não querem nada do Brasil que não seja o direito dos brasileiros de ter eleições livres e de se manifestar, de falar. Ok? Esse é o direito que o Donald Trump exige
Nada mais. Ele não está pedindo... Bom, ele está pedindo agora terras raras, né? A exploração de terras raras, obviamente, o Brasil receberá muito dinheiro por isso. Mas é melhor, na minha opinião, e aí eu pergunto a sua, é melhor fazer comércio do que ser taxado, não é mesmo? Essa é a proposta americana. Mas por que eles dizem, né? Soberania. O governo Lula diz que soberania é inegociável. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou nesse domingo que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua e seguirá aberto para negociar o tarifaço de 50% com os Estados Unidos, mas que a soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. O órgão chefiado pelo vice-presidente e o ministro Geraldo Alckmin disse que as conversas com os norte-americanos, por orientação de Lula, são feitas com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica. Ele diz o seguinte: o Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. O governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância de nossos laços. O comunicado foi divulgado depois de o presidente Donald Trump confirmar que o tarifaço começará em 1º de agosto, sem adiamento. E ele disse: o 1º de agosto é para todos. Todos os acordos começam em 1º de agosto, disse Trump, ao lado da Ursula von der Leyen, que acabou de fechar um acordo histórico com os Estados Unidos, União Europeia e Estados Unidos, de 15% de taxa. A meta era 15%. O anúncio feito por Trump era taxar em 30%, a União Europeia. Fechou em 15%. Negociações sendo feitas no mundo inteiro, menos no Brasil. Porque o Brasil se recusa. A Europa entregou o que Trump queria? Entregou. A Europa entregou o que Trump queria. E olha que a Europa tem muito mais negócios com os Estados Unidos, tem muito mais carta na manga do que o Brasil. A Europa entregou tudo que Trump pediu e Trump entregou o que a Europa queria. E aí? Ótimos negócios, mais de $1 trilhão. Mais de $1 trilhão serão negociados entre os Estados Unidos e a União Europeia, e todos saíram satisfeitos. Seria melhor zero taxa? Seria melhor zero taxa para eles, né? Nós não temos nada a ver com isso. Mas conseguiram 15%. E o Brasil, 50%. 50% de taxa. Olha só. Preste atenção aqui no comentário. Ó. Apesar de dizer que o governo Lula tem buscado negociar sem qualquer contaminação política ou ideológica, desde 9 de julho, quando Donald Trump anunciou o tarifaço, os atos e declarações do presidente e integrantes do PT e do governo não têm seguido essa orientação. O clima para uma possível negociação de alto nível piorou. Veja só, quando Lula acusa Trump de tentar sobre a soberania do Brasil, quando Lula fala que aqui ninguém mete a mão, quando Lula chama o Trump de louco, quando Lula terceiriza a responsabilidade para a família Bolsonaro, isso é culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. É muita infantilidade e é muita... chega a ser falta de caráter um jornalista chegar na televisão e dizer as tarifas aplicadas ao Brasil são culpa do Bolsonaro. Não são culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro não é o presidente do Brasil. O Bolsonaro não está censurando ninguém no Brasil. O Bolsonaro não manda nada no Brasil. Ele é o ex-presidente que está, inclusive, em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica. Que mal pode fazer o Bolsonaro ao Brasil se ele não tem a caneta. Quem tem a caneta? Trump, do lado de lá, e Lula, do lado de cá. Esses têm a caneta. Olha só. Desde 9 de julho, quando Trump anunciou o tarifaço, os atos e declarações do presidente, de integrantes do PT e do governo não têm seguido a orientação de vamos negociar. O clima para uma possível negociação piorou. Essa deterioração foi sentida em Washington
também por causa de algumas decisões controversas recentes do ministro Alexandre de Moraes. Aqui para ser muito sutil, né? Controvérsias de Alexandre de Moraes. Você deve lembrar o que aconteceu semana passada. Olha só, o presidente Lula protagonizou na semana passada uma escalada de uma retórica beligerante contra Trump. O petista nunca se interessou em ter uma reunião direta com Trump desde a posse em 20 de janeiro. Nunca. Disse que não teria assunto para conversar e teria de ficar contando piada. Passaram-se 6 meses de isolamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. E lembra que quando Trump assumiu o poder, a Casa Branca, a imprensa brasileira e o governo brasileiro, o governo do PT, dizia que quem estava isolado era Donald Trump, que quem estava isolado eram os Estados Unidos. Todos os progressistas de esquerda levantaram essa bandeira. Agora os Estados Unidos estão isolados do mundo. Bom, 6 meses depois, todo mundo fechando negócio com Trump e o Brasil não. Quem está isolado era aquele que acusava os americanos de estarem se isolando. Olha como o jogo virou. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que nunca conseguiu ser recebido pelo chefe do Departamento de Estado norte-americano, Marco Rubio. Como ele seria recebido se o Lula, indo de país em país, acusava Trump, inclusive comparando ele com nazistas? Promovendo o BRICS em uma separação contra os Estados Unidos. Um grupo de países contrários aos interesses dos Estados Unidos, incluindo, sugerindo uma nova moeda em relação ao dólar, sugerindo negociar em paralelo ao dólar. Olha só, abandonar o dólar. Vê, as potências econômicas, China, Rússia, Índia, Brasil, negociando em outra moeda que não o dólar. Olha que proposta. Em 6 meses, o Lula levou o Brasil para uma distância, gente, que eu não sei se será possível retornar com esse atual governo que não está disposto a voltar atrás. Lula nunca buscou falar com Donald Trump. Nós tivemos lá o Benjamin Netanyahu 3 vezes, em menos de 6 meses. Netanyahu já esteve 3 vezes buscando o apoio de Trump para os interesses de Israel. E o Lula, que é muito maior, não teve essa capacidade. O Lula, que representa uma potência econômica da América Latina, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos aqui no continente americano. E não teve a capacidade de conversar com Donald Trump e defender os interesses do Brasil acima da política. Por que o Lula não fez isso? Ele está há 6 meses politicando, militando em cima dos Estados Unidos. E aí veio a reação. Lá fora e aqui dentro, fazendo muita caca. Lula disse na semana passada que se Trump estava trucando ao impor tarifas, o Brasil iria pedir 6. Olha só, mais provocações. O Lula nunca parou de provocar, numa alusão ao jogo de cartas truco, em que o blefe é uma das estratégias principais. Em suma, o presidente brasileiro sugeriu que o norte-americano está blefando. É mole. Aí, ontem, Trump afirmou de novo, não, vai ter tarifa sim. E elas começam dia 1º de agosto. E até agora, eles estavam viajando na maionese, achando, não, é só uma retórica. Mas eu duvido, gente. Eu duvido que eles estavam desavisados. Eu tenho certeza que eles sabem exatamente o que vai acontecer e querem que aconteça para que eles possam tentar uma outra coisa no Brasil, que é tomar de uma vez por todas o controle do nosso país. Agora, no caso de Moraes, quando o ministro determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria usar tornozeleira eletrônica, tratou os Estados Unidos como uma nação inimiga. O ministro também disse que Bolsonaro poderia dar entrevistas desde que o conteúdo não aparecesse em redes sociais. Algo impossível de ser
executado. Na prática, as entrevistas do ex-presidente ficaram proibidas. Esse tipo de medida é vista como cerceamento à liberdade de expressão. Lembra da carta de Trump, que pede que a liberdade de expressão seja restabelecida no país? O que foi que eles fizeram logo na sequência? Eles apertaram o pescoço ainda mais. Eles sufocaram o brasileiro, e aí o Bolsonaro é esse brasileiro. Ele representa os brasileiros sendo sufocados, ok? Porque ele está sendo usado como exemplo do que será feito no Brasil. Trump fala, não ataque-os. O que eles fizeram? Eles atacaram. Lula faz chacota e provoca de um lado. O outro lado ataca e aumenta a aposta. Então eles não estão tentando. Eu chego à conclusão que eles querem que isso aconteça de uma vez por todas. Olha só. E aí, deputados foram protestar lá na Praça dos Três Poderes. O deputado Hélio, conhecido como Hélio Negão, né? E mais alguns outros foram lá acampar na Praça dos Três Poderes com uma venda, com uma mordaça. O que é que aconteceu? Veja só, todos os elementos que corroboram que a censura está sendo aplicada no Brasil. Na madrugada de sábado, por determinação de Moraes, foi retirado da Praça dos Três Poderes o deputado federal Hélio Lopes, que estava disposto a ficar ali em silêncio e numa barraquinha para protestar contra o que considera ser um processo injusto contra o Bolsonaro. O magistrado mandou expulsar o congressista, também proibiu qualquer tipo de manifestação no local, que fica em frente à sede do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Aliás, perdão, nos Estados Unidos, em frente à Casa Branca em Washington, em outros locais da capital norte-americana, é comum haver barraquinhas montadas com pessoas praticamente morando nesses locais para protestar contra alguma política do executivo, do legislativo ou judiciário.